velho de 87 anos dirigindo um movimento desse, você precisa ter coragem, né? Tudo bem? Tudo bem com você? Buscar o meu neto aí. Cadê ele? Aí, o pessoal tá filmando aí, tudo isso. Eu sei disso. Boa noite. Esse é o Guilherme. É o Guilherme? É. Eu devo ter uma base de 15 netos. Bisneto deve ter uns 8 ou 10. Eu só conto quando eles vão lá para casa, mas eu não tenho condições de contar eles assim. Mas uma família muito grande. O poeta escreve mais e continuamente se ele estiver ausente. A musa do poeta é a ausência. Não é nem uma namorada, nem uma mulher bonita, não é nada disso. É ele se tornar ausente do lugar que ele ama, que ele gosta. Eu fui alfabetizado a partir dos 12 até os 18 anos. E meu pai contratou uma professora chamada Maria Rosa de Moraes para lecionar e alfabetizar o pessoal ali da região, né, do sítio Mussambê. Ali, uns 8 ou 10 agricultores, pai de família, mandavam as crianças lá para casa e eram alfabetizados por essa professora. Após um ano de escola, eu aprendi a tabuada, ler e escrever, e um livro que a professora me deu, de matemática, onde tinha frações ordinárias, e um dia eu me propus a orientar a professora sobre isso. Estava ensinando ela a fazer fração ordinária. E eu não vi que meu pai estava observando um janelão que tinha ao lado. E viu eu ensinando a professora a fazer fração. O meu castigo foi me tirar da escola e botar no cabo da enxada, porque eu sabia mais do que a professora. O soneto que eu fiz homenageando a meu pai foi o seguinte, lembrando quando ele vivia na zona rural. Ele gostava de usar uma espingarda lazarina, um bisaco de couro, um pedaço de fumo de arapiraca e fumava cigarro de palha. Então eu disse assim, 5 horas da manhã, a passarada canta, o vergel sereno enfeita a manhã, um cristalino orvalho desprende a planta, um camponês vagueia percorrendo a chão. Era ele. No labor da vida, mas num verdadeiro afã, às primeiras horas, pigarreia, levanta, delineia seu rosário como um talismã, vigoroso e intrépido até a dor suplanta, legítimo herói dos rincões agrestes. Construiu seu forte e venceu 1000 testes, e as intempéries não o amedrontaram. Sulcando a terra, deu-nos o verdadeiro pão. Depois partiu
em outra direção e só deixou saudade para os que ficaram. Melhorou? Olha, Leão. Tá com frio, é? Aquela parte. Cadê o frio? Essa nossa reunião hoje aqui é para rememorarmos nosso passado. Vou mostrar para vocês o motivo do nosso chororô aqui. Por que é que as lágrimas descem ao comentar a nossa história, a história de Brejinho, de Moçambique e da família Jerônimo. Moçambique foi o lugar onde eu nasci. Onde o Aprígio nasceu, onde o Jaime nasceu, onde o Odete nasceu, onde a Xeta nasceu, Lindalva nasceu. Meu berço foi Moçambique. Na região, ainda há os sinais dos nossos passos, naquelas veredas, naqueles caminhos, na sombra dos marmeleiros, nas enxurradas, quando chovia, aqueles corvozinhos, aquele barulho que fazia, chororororora. Para nós, aquilo era o rio Amazonas. Tem uma pedra lá ainda, que tem uma rachadura no centro, onde os urubus faziam ninhos ali, entendeu? E a gente contemplava aquilo de longe, os urubus voando e pousando lá na pedra do urubu. O Aprígio, ele foi a explosão da família. O Aprígio explodiu o sentido poético, cultural, intelectual. Quando ele se preparava para viajar, nós ficamos muito apreensivos demais, porque naquela época sair uma pessoa do Nordeste para ir para o Sul era uma coisa fantástica, era uma aventura. Então a família toda chorando muito, muito mesmo. E eu me lembro que minha mãe e meu pai também muito emocionados. Depois que ele foi embora, foram 7 anos sem a gente ver ele. Todos os meses ele mandava cartas, poesias para minha mãe. Minha mãe mandava fazer poesia pelos poetas lá de São José do Egito, mandava de volta para ele. Ela tinha uma caixa desse tamanho, cheio de carta dele. Muito triste, muito. Não podia lhes contar, toda vez que escrevia, a dimensão da tristeza que em minha alma se abatia. Mamãe arquivava as cartas para me mostrar algum dia. Considerava-me, enfim, um sofredor forasteiro, porém ousado e intrépido, persistindo o tempo inteiro, lutando, agindo e mostrando a fibra de um brasileiro. Quando foi em 1948, eu resolvi sair de lá, porque não tinha futuro. Aí eu falei com meu pai, e ele disse, mas é muito difícil, o custo disso aí é muito alto. Havia chegado do Rio de Janeiro 2 rapazes que eram amigos nossos. Um era Manuel e outro era José. Aí o Manuel me convidou, disse, você vai comigo. Aí eu conversei com meu pai e meu pai disse, é meio difícil. Vamos ver o que é que se faz. Passou isso, foi numa quinta-feira, passou sexta. No sábado ele foi à feira de São José do Egito e conversando com o chefe político lá, Inácio Mariano Valadares, disse para ele que precisava de dinheiro para que eu fizesse essa viagem. E o Inácio prestou para ele 2,5 contos. Voltou e me chamou, disse, Aprígio, tu vai na casa daqueles meninos
e pode marcar a viagem. Eu consegui o dinheiro, tá aqui. Eu peguei um burrinho que eu tinha lá, selei, montei e fui num pau de arara, de São José do Egito para Recife, de Recife esperar a chegada do vindo navio. Peguei o navio no Convés. Não podia pagar de primeira classe nem de segunda. Tinha que ir na terceira classe, que era chamada de Convés. A viagem levou 11 dias, até chegar na Guanabara. Mas a água do mar, a água ia direto no fundo da minha rede, que era no Convés, era aberto, né? A água ia diversa... aquele sal, comeu o fundo da minha rede, um bocado de roupa que tinha. Eu cheguei no Rio com a calça e a camisa e a coragem. Mas como o Manuel e o José moravam numa pensão no Rio e estava tudo certo, eu fui com eles, fiquei na pensão com eles. E a dona da pensão era Madame Blanche Giraud, francesa. Ela me chamava de Girome. Seu Girome. E a Madame Blanche Giraud perguntou se eu queria fazer a faxina da pensão. Aí me obrigou a fazer o trabalho do piso e da parte de cima sozinho. Era um casarão, 2 pavimentos. Isso passou um bom tempo nessa situação. Pensei que fosse vantagem ficar no Rio de Janeiro. De fato, suas belezas é orgulho do brasileiro, mas para mim foi um calvário, um anto de desespero. Passei quase um ano inteiro a refletir meu porvir. Sem dinheiro e sem emprego, noite inteira sem dormir. Só finalmente a comida não foi preciso eu pedir. Eu estava trabalhando numa construção lá, nos conterrâneos meus, e eles disseram: rapaz, eu vou esquentar a tua carteira de profissional de carpinteiro. Eu sei que tu não sabe nem o que é um martelo. Aí colocou lá, carpinteiro. Foi quando a Construtora Nacional pôs um aviso no Jornal do Brasil: precisa-se de carpinteiro para a construção da capital federal do Planalto Central. Trazer documento, assim, E aí eu digo: opa. O cara disse: você tem mais alguém lá para ir com você? Eu digo: tem. Eu tinha um bocado de nordestino lá, tudo parado também. Consegui juntar e eles nos mandaram aqui para Brasília. Eu chefiando os outros, né? Baixo ali, a poeira cobriu. Eu quase morro de arrependimento. Eu digo: pô, saí do Rio de Janeiro, né? Cidade linda, uma beleza. E caí num negócio desse aqui, que tão cheio de poeira e tal. Mas mesmo assim a gente foi para a beira do Lago Paranoá, onde tinha o acampamento da Construtora Nacional. Ficamos ali. Catetinho foi logo após, em 1958, que foi construído rapidamente para que o presidente Juscelino pousasse. Aqui estão os lençóis, as fronhas, a cama do presidente Juscelino. Nós poderíamos até dizer que feliz daquele brasileiro que tem a oportunidade de visitar o Catetinho e conhecer aonde pousava
o maior presidente da República de todos os tempos. A Brasília, quando começou, a terra tremia dia e noite. Eu trabalhava na Construtora Nacional, ali no Congresso Nacional, na cúpula fechada. Eu era encarregado ali de carpintaria. Era cearenses, pernambucanos, paraibanos, sergipanos, alagoanos, baianos. O nordestino trouxe para Brasília duas coisas importantes. Primeiro, os seus hábitos e costumes. Segundo, aquela coragem, aquele espírito intrépido de luta, porque sem eles, Brasília não seria construída. Emigramos de lá cedo porque tudo muda, regride, nasce e cresce, mas no íntimo da alma permanece a cortina saudosa que esvoaça. Passa tudo na vida, tudo passa, mas nem tudo que passa a gente esquece. Células tuas, Maria, Aprígio e também Clarice, José Benoni, levados da meninice o saudoso Antônio, Jaime e depois Arlindo. Maria Lindalva, Odete e Anchieta, nossos pais se orgulham de sua obra feita e lá do céu acenam para nós sorrindo. Esta árvore, aqui na Granja do Torto, perto da casa do presidente da República, foi plantada pelo meu pai. Parece até que eu ainda vejo o rastro dele aqui ao redor dela. E esse pomar ficou sob a tutela dele durante muitos anos. Isso aqui era um pomar, uma chácara que meu pai usava para plantar banana, plantar bananeira, jaqueira, tudo enfim. O que está aqui hoje é a metade do que ele plantou, o resto o tempo desfez, né? Nós estamos aqui hoje só rememorando esse tempo, de 62 para cá. Eu considero esta árvore meu pedestal de saudade. Onde estás, Moçambê, torrão querido, memorável berços das façanhas minhas, tua imensidão árida, mas por Deus ungido, tocar no peito eu sei que um dia vinhas. Sabia também que oculto um segredo tinhas, o atrativo do amor ao teu chão caído, iluminado palco das mais belas tardinhas, aconchego da alma daquele meu tempo ido. De amanhecia, tomava o café, lá para 9, 10 horas, subia essa pedra aqui, para ver daqui São José do Egito,
o sítio Caldeirão, Macambira, parte do Moçambê, casa do meu pai, da Maura Guedes, filha de Zé Paca. Na época que eles moravam aqui, eu era muito criança, mas que eu lembro tudo. Lembro que a gente vinha aqui, descia ali para baixo, tinha um baixinho de algodão, né? Apanhar algodão. Hoje eu moro aqui na faixa de uns 40 anos. E a gente continua aqui ainda. Espero viver para sempre aqui. Essa daqui era a sala de visita. Justamente tinha essa janela, como ainda continua. Essa janela desse lado. E aqui era o quarto de compadre Antônio Jerônimo, que a gente chamava compadre, porque era compadre de meus pais, a gente chamava compadre também. E então, aqui tinha um caritó? Aqui tinha um caritó, só que foi tirado, né? E aqui era o quarto das meninas, lembra? Só que aqui ainda existe o caritó. Quando a gente estava modificando aqui, aí eu pedi que não deixasse esse caritó por lembrança. E a função dele era essa mesmo? A função era essa, colocar o candeeiro aqui. Porque as camas aqui, o candeeiro para acender à noite se precisasse, né, de sair. Então eu digo, deixa o caritó como lembrança. Naquela época era o candeeiro. Com o tempo surgiu aquele lampião com o tempo. Era. Aí depois luz elétrica, que deixaram tudo para lá. A energia daqui foi instalada em dezembro de 96. 96. De 96. Porque não é tão longe, O né? Natal de 96 a gente já passou no claro da luz elétrica. 20 anos. Essa é uma data que a gente não esquece. Fiquei encantado com o recebimento, com a recepção das pessoas. E as pessoas, quando sabiam que eu era irmão dele, e ele, a popularidade dele aqui, acho que não tem uma região dessa aqui, dos mais velhos, que não o conheça, aí até me confundiam. Não, Aprígio, você está conservado demais. Não sou ele não, sou irmão dele e tal. E interrogado na rua, cadê o Aprígio e tal? Não, ele está em Brasília, mas o ano que vem ele está com a gente aqui. E aí começou essa vinda constante. Sempre gostei muito do repente, da poesia. E eu acho que está no sangue da gente, né? Todos os irmãos gostam, mas aquele que tem uma afinidade maior mesmo sou eu e o Aprígio. Pergunta se eu gosto de poesia, eu gosto. E como eu gosto. Vai, Aprígio, começa, faz um aí. Se eu tivesse uma planta elaborada, fundaria o Clube dos Presentes e mandaria chamar todos os ausentes, de brevim faria uma bancada. E para os filhos da terra eu dava a cada um diploma de amor à sua gente. E na fachada do clube, lado e frente, eu grafaria uma frase em poesia: se eu tivesse dinheiro, pagaria para não ser de brejinho um filho ausente. Muito bom. Fico triste e bastante compungido quando alguém me compara a um forasteiro. Porque sou filho nato verdadeiro de Beijinho, lugar que fui nascido. Me torno hoje um eterno pervertido se for crime amar a minha gente. Aqui em Moçambê eu plantei minha semente, onde eu era feliz e não sabia. Se eu tivesse dinheiro, pagaria para não ser de brejinho um filho ausente. Eu gosto muito de poesia. Agora, eu gosto muito, mas só que não aprendi nada. Meu mundo é outro. Porque a poesia Agora, para ouvir... é um dom. A poesia é um dom. É um dom, não é para qualquer um. Grande poeta aqui, seu Aprígio, ele sabe muito bem que naquela época tinha os grupos de violeiro que vinham fazendo as cantorias. João Isidro, Zé Catoto, e passou muita gente boa por esse lugar da gente até aqui. O Cancão veio muitas vezes aqui. Cancão veio aqui, disse que até Pinto conheceu nossa região. Pinto do Monteiro. Pinto do Monteiro. Só sou poeta feliz porque nasci no sertão.
do sertão da vaquejada, das corridas de morão e de milho assado na palha, na fogueira de São João. Barcamateiro é um grupo folclórico que era animado nas festas juninas, inclusive nessa época. Nós estamos no mês de junho, essa época as festas juninas eram animadas com o grupo Barcamateiros e a banda de pífaro. Eram os Barcamateiros, uma fogueira grande, e o Barcamateiro tirando, e a banda de pífaro tocando, e o pessoal tudo batendo palma e agitando. O Barcamateiro pegava o bacamarte. O bacamarte era muito interessante. Ficando curto assim. Ele conheceu mais muito ou menos animais. grosso, né? É, e eles bem grosso, disputavam né? entre si quem é que dava o tiro maior. Né? Mas tinha que detonar ele pro chão. No chão. Assim. E eles andavam assim. Pá. Era da filinha. E o pessoal do pífano. Pífano e o azabumba batendo. Zabumba. Era uma festa bonita. Era a nossa agricultura, né? Do algodão, como você falou, da mamona, do agave, porque eu acho que era muito importante. É que nós sobrevivíamos, né? Do agave, né? Nós plantávamos o agave, colhia, desfribava, fazia a friba, batia, fazia a corda para levar lá para Arapiraca. Exportavam o agave para fazer fundo de navio no exterior. Fundo de navio no exterior. Nossa corda era uma corda muito valorizada, uma corda forte. O agave era muito bom nessa nossa região, porque tinha pouca água, né? Esse era o princípio. Considerado que a poesia dessa região nasceu em Teixeira. Aí passou para Itapetim, que foi onde nasceu todos os batistas, nasceu João Patriota, nasceu Rogaciano Leite. Aí esse pessoal, com um determinado tempo, ainda meninos, se mudaram para São José do Egito. Tanto é que existe uma briga entre Itapetim e São José do Egito. Diz o seguinte: Itapetim é o ventre da poesia, porque os poetas, os grandes poetas, nasceram em Itapetim. E se criaram em São José do Egito. Aí eles dizem que Itapetim é o ventre. É o berço. E São José do Egito o berço. De fato, Brejinho não é o ventre nem o berço da poesia. Mas surgiu, é o que eu ia completando e não completei. Faltou divulgação. Mas agora a juventude daqui está fluindo. Quanto orgulho, meu Deus, em ser de onde nasce o rio que vai pro velho Chico. Onde quer que eu vá, vou, mas não fico, pois distante daqui meu eu se esconde. Como o rio que nasce lá na serra, eu só vivo se for por essa terra. Minha casa, meu berço, encanto e ninho. Como prova do amor que me consome, mato até um bocado da minha fome quando digo ser filho de Brejinho. Na minha casa, quando há tempo de verão, o vento entoa a canção pelas telhas da biqueira. Parece Deus conversar pela garganta e o rouxinol que canta por cima da cumieira. Parece Deus conversar pela garganta e o rouxinol que canta por cima da cumieira.
meu coração já não aguenta as dores que a vida causa ao lhe botar à prova, sem ver que a dor dos seus velhos amores já lhe dão crédito para não ter dor nova. Mas ele mesmo trai aos seus valores, plantando amor em quem não lhe comprova, se vai agir cuidando bem das flores depois que a rama despontar da cova. Mesmo notando tantas juras tortas, abre janelas, escancara portas, doa carinhos, sonhos, corpo e cama. Sofre sozinho, chora, pena e sente, não pensa em si e costumeiramente faz tudo isso por quem não lhe ama. Os acordes da sanfona se calaram, ao aconchego voltou seu Dominguinhos. O xodó que na terra fez seus ninhos para colher tantos frutos que vingaram. A asa branca e assum preto me ensinaram que a herança nos marcou o coração. Foi assim, no entoar de uma canção, que o rei o chamou naquela hora. Dominguinhos partiu e foi embora se encontrar com Luiz, rei do Baião. Impossível haver uma saudade, nossos planos estão tão esquecidos, hoje somos só dois desconhecidos que não têm nem sequer mais amizade. Consegui esquecê-la de verdade, os assuntos já foram resolvidos. Eu saí entre os grandes oprimidos, mas já posso sorrir sem falsidade. Pois então, por que fez a poesia? Se não lembra, também não deveria. Me perdoe falar, mas me intrometo. Isso tudo não é contradição? Ah, bote a culpa na minha inspiração. Só lembrei para fazer esse soneto. Caro amigo Vanberto, você estava cochilando quando eu cheguei, fui lá lhe buscar. Foi, rapaz. Aí quando eu acordei... E a sua empregada negou a sua existência no local e nós tivemos que vir só, sem você. Ah, tá muito bem, era muito bem. Como é que você tá aí? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Tudo bom, rapaz? A gente se criou por cima dessas pedras, junto com as lagartixas. Teve uma vaca que meu pai comprou logo que chegou aqui, que foi quem criou a gente tudo. Quando mãe estava de menino novo, ela estava de bezerro. A gente se criou 14 filhos, tudo com leite dessa vaca. Em 62, ela morreu. Aí eu estava em São Paulo e ele mandou dizer que a vaca tinha morrido. Diz que hora triste e mesquinha quando cheguei ao seu lado, vendo morta sobre a terra, recordei todo o passado do animal que na vida já me deu mais resultado. Esses momentos passei parado ali ao seu lado oposto, recordando em seu passado, em quem me deu tanto gosto, uma lágrima saudosa banhava o campo do rosto. Já me deste tanto gosto como sempre é natural, pagar o bem com o bem e não o bem com o mal, só não dou-te a sepultura porque sois um animal. Se eu vou passar ponto final dos versos por mim rimado, da vida de um animal querido e muito estimado, morreu deixando por mim seu nome imortalizado. Nós éramos 14 filhos, já morreram 2, ainda tem 12. Aí os outros é espalhado, São Paulo, Campina Grande, Patos, Pombal. Aí eu fiquei aqui, fui comprando as partes, hoje a propriedade é minha. Fiquei aqui, eu digo, eu não vou sair não. Ainda quando era mais moço, fui para São Paulo, passei uns 2 anos e tanto em São Paulo, foi o canto mais rico que eu achei no mundo, eu digo, eu vou embora para meu sertão. Aí vim e aqui fiquei e não saí mais e deu tudo certo, graças a Deus.
cidade mais antiga que tem por aqui é Engazeira, 196 anos. Ouro Velho, Tuparetama, Tabira, Santa Terezinha, Brejinho, Teixeira e Tapetim são as cidades mais próximas daqui. O prefeito de Tabira é um poeta muito conhecido, Sebastião Dias. A cantoria começou aqui em Teixeira, daqui a 30 quilômetros. Começou em Teixeira, Paraíba. O som deste violão me inspira o tempo inteiro. Sou feliz por ser poeta do Nordeste brasileiro. Deus que me fez cantador e também me fez violeiro. Ao grande poeta Zé Catota, nascido em São José do Egito, ele disse o seguinte: meu sonho foi diferente, foi uma coisa desconhecida. Eu vi dois vultos passando em carreira desmedida. Era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. Nos anais do meu passado há um quadro rebuscado, parcialmente apagado, onde pouca gente lê. Feito em película importante no arraial de um gigante, encravado bem distante nas rochas do Moçambê. Moçambê, lendário amigo, nasci na luta contigo, foste-me teu santo abrigo nos campos e mata virgens. Refutar tua bondade é negar-te a identidade, sem ver a profundidade de minhas próprias raízes. Ninguém te nega a memória e nem te exclui da história dos teus primórdios de glória, de pai, virtude e fulgor. Esquecer-te é quase um crime, que a imprensa da vida imprime, não há razão que redime a tibiez deste amor. Pô, esse espaço aqui, eu não convivi quando era criança, mas já existia a Laura aqui, né, que é o famoso Beco da Laura, onde os poetas se encontravam aqui e começaram a gravar as poesias nas paredes, né? Então isso aqui foi reformado recentemente. Você tem xilogravura aqui também, feita pelos artistas da região, né? Então, estão citados aqui todos os grandes nomes da poesia que nasceram aqui na região, São José do Egito. E, como diz a poesia ali do Zé Tenório, Laura sempre foi atriz, mesmo antes da novela. Quem viesse a São José tinha de visitar ela para comer doce gostoso e ouvir butadas dela. Essas butadas dela aí era charada, era poesia, era essas coisas que ela sempre falava aqui. Essa Severina Branca aqui é viva, eu estive na casa dela, lá em Mundo Novo. Essa daí que ela fez foi em consequência da vida dela. Sou mulher de sentimento às 2 da madrugada, levando a chave na mão, deixando a porta trancada e uma filha na cama sem esperança de nada. Ou seja, ela era prostituta e tinha uma filha que tinha que deixar para cuidar da vida, né? Aqui não tem um poeta que foi muito badalado também e morreu recentemente, chamado Zeto. Era marido da Bia Marinho. O filho dele hoje é o Antônio Marinho Neto. É um artista muito bom.
aqui a gente está diante de um quadro mural, onde tem vários personagens aqui de São José do Egito. E dentre eles está uma das primeiras namoradas do meu irmão, do Aprígio Jerônimo, que era a Maria das Neves, que era poetisa e professora da região. E tem outros personagens muito importantes também, até a cangaceiro do século XX, de 1920, que passou aqui para São José do Egito. Eu tenho os cordéis pequenos tradicional. Zé Limeira, poeta do absurdo. Essa semana que ela estava dizendo aqui, veio um cabo essa semana, ele disse que Zé Limeira não existiu, não. Eu digo que existiu. Existiu? A viola permanece no Pajeú sepultada. E da água tão sagrada, quem se banha não se esquece. E se dela se abastece, matando a sede completa, a poesia lhe afeta. Porque quem da água bebe, como gratidão recebe a sina de ser poeta. Tá entendendo? É o Pajeú nosso. Tem uns clássicos aqui muito antigos, muito bons, né? Tem aqui, esse aqui, ó. O Vaqueiro Damião. Tem esse aqui, Jogador na Igreja, que é um clássico antigo, sabe? Tem alguns aqui pornô também, até cordel pornô tem isso. Tem uns 2 ou 3 cordel pornô. E tem vários dele aqui, ó. Uns cordéis muito antigos, uns clássicos mesmo. Inácio da Catingueira foi escravo. O primeiro poeta a comprar a casa de alforria com a viola, tocando viola. Eu tenho aí o cordel dele. Ele nasceu em 1845, morreu em 1879. Isso aqui é, no caso, um dos cordéis mais antigos que eu tenho aqui. Já foi reproduzido umas 100 e poucas vezes. Aqui é de Romano de Teixeira e Inácio da Catingueira, que é um dos precursores do cordel, do Pajeú, da Paraíba, da região da renta aqui todinha, certo? E agora tem uns 3 anos que nós temos a disciplina poesia nas escolas. Você vê criança na zona rural, no sítio, com 8, 9 anos de idade, fazendo cordel já, declamando poesia, fazendo poesia, com 8, 9 anos de idade. No ensino fundamental, hein? A gente trabalha quando quer, sabe? Acho que é o LP que tá meio ruim. Com total atrevimento, imitar os ciganos andarilhos, percorrer o caminho dos trocadilhos, vendo louro inventar um novo invento, misturar poesia e andamento, construir uma alma estradeira, ter um sonho normal numa esteira, numa noite no lindo Mochotó, caminhar nas estrelas vendo o pó das passadas da glosa derradeira, caminhar nas estrelas vendo o pó das passadas da glosa derradeira, imitando o pavão com suas cores, vou vestir colorido em minha vida, tratarei como sábio esta ferida, pra lembrar a loucura dos amores. Bom, pessoal, nós estamos aqui numa noite de encontro dos
oriundos de Brejinho, e temos a honra de ter aqui, numa noite de glosas, alguns poetas da nossa região, que o tema diz o seguinte: como é bom se ouvir bons trovadores exaltando as belezas de Brejinho. Eu achei o momento tão perfeito, por bonito demais eu me comovo. Eu vim hoje falar sobre o meu povo, mas por mais que eu fale, sou suspeito. O orgulho preenche todo o peito quando eu falo das coisas com carinho. Tá bonito demais não estar sozinho, ver Aprígio, Jerônimo e seus valores. Como é bom se ouvir bons trovadores. O Senhor deu ao mundo esse presente, esse rio repleto de magia, mas Brejinho é quem tem a mordomia de poder se chamar mãe da nascente. Deu bondade em excesso à nossa gente e um sorriso exalando o seu carinho, que quem sente o calor desse meu ninho não procura mais outros cobertores. Como é bom se ouvir bons trovadores exaltando as belezas do Brejinho. Você. Não, eu não é você. Nesta vida sofri demais, não sei porquê. Fui menino, fui um homem educado, mas preferi abandonar o meu estado, minha terra, meu sítio, Moçambique. Eu não sei a razão disto porque eu saí faz tempo, saí sozinho. Deixei meus pais, meu roçado, meu caminho, minhas amizades, meu carinho, meus amores. Como é bom se ouvir bons trovadores exaltando as belezas de Brejinho. A existência humana é curta, eu já atingi a barreira do som. Acho que, a qualquer hora, ou eu subo ou desço. Deus escreve correto em linhas tortas. Deu-nos a paz, o perdão e a clemência. Deu aos homens o dom da inteligência para abrir e fechar todas as portas. Até mesmo as almas semi-mortas lá no céu têm labor, seara e messe. Mas aqui, quando o corpo à terra desce, não há força terrena que o desfaça. Passa tudo na vida, tudo passa, mas nem tudo que passa a gente esquece.